Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula promovida pela Liga Discente da Associação de Terapias Cognitivas de São Paulo. Meu nome é Isabela Garbuio, sou do quarto ano de Psicologia da FAMERP. O tema de hoje é sobre o impacto do uso das telas em crianças e adolescentes e será ministrado pelo neuropsicólogo Rafael Perini. Ele possui especialização em neuropsicologia infantil e em neurociências e comportamento e formação em psicologia do sono. Rafael, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes em recebê-lo. E apresento também a professora doutora Neide Domingos, que nos acompanhará em mais uma transmissão. Gostaria de complementar mais alguma coisa, professora? Não, só agradecer também a presença do Rafael, a disponibilidade para estar conosco aqui, quinta-feira, 7 horas da noite, não é? Mas eu acho que é bem interessante esse tema, e muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço, é uma honra, né, professora Neide, aí, com a trajetória brilhante na psicologia, aqui com a gente, fico muito feliz, né, e obrigado novamente pelo convite, pessoal da Liga, e vamos aí, vamos fazer uma excelente aula, tragam suas dúvidas, vai ser bacana. Isso aí. Pode começar, Rafael. Então, vou apresentar aqui meu slide. Deixa eu achar aqui minha janela. Só um minutinho para eu colocar em tela cheia. Aparecendo tela cheia, certinho? Sim, tá tela cheia. Então tá bom. Bom, então vamos falar um pouquinho do impacto do uso das telas em crianças e adolescentes, né? Eu acho que parte desse convite foi oriundo, né, da palestra, da aula que eu dei na jornada de Psicologia e Psiquiatria no passado, né? Quem assistiu, agradeço aí o convite, a presença novamente aqui. Eu fiz diferente, né? Obviamente, mas é muito uma complementação daqueles slides, daquele tema que foi apresentado, né? A gente vai ter uma primeira parte dessa palestra um pouco mais conceitual, um pouco mais reflexiva, né? E aí uma outra parte que a gente vai trazer dados mais objetivos dessa questão das telas, tá? Uma coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: o nosso cérebro, ele é um buscador, né? Então, o nosso cérebro, ele busca a satisfação, ele busca a novidade, ele busca o conhecimento. E quando a gente vai ver, né, que muito dessa questão das telas, né, da frequência em jogos, em telas, é muito baseado na dopamina, né, que é uma substância aí que a gente vai falar bastante, que tem muito essa característica de buscar o prazer, de buscar o conhecimento, de buscar a novidade, né? Então, dentro dessa nossa característica, a gente é naturalmente, evolutivamente, um buscador. Só que o que acontece? Os estímulos, né? A gente é o mesmo Homo sapiens há milhares de anos, né? Não temos grandes diferenças dos primeiros Homo sapiens. Então, a quantidade de informações, o tipo de informações, o tipo de estímulo, né, nas origens da nossa espécie são muito diferentes em velocidade, em características do que temos hoje em dia. Então, o nosso cérebro ele foi moldado por uma questão natural que existia ali nos outros animais. E a gente, dentro da nossa esplendorosa evolução, foi criando as situações. A mesma coisa, eu gosto muito de fazer paralelos com a questão alimentar, né? A gente, naturalmente, foi feito para comer gordura, foi feito para comer frutas que tivessem açúcar, outros alimentos que, né, às vezes a gente até vê como umas questões fora da nossa dieta. Mas a questão é que as gorduras, açúcares e tudo mais, eles eram oferecidos de uma maneira mais escassa, mais estável do que hoje em dia, que hoje em dia é extremamente abundante isso. E aí a gente tem, né, principalmente aí após os anos 70, um alto índice de obesidade mundial, né? Tanto que, né, hoje em dia temos mais pessoas morrendo por excesso de comida do que por falta de comida, apesar de ainda muitas pessoas passarem fome, né, terem muitas necessidades, né? Então, a gente vai andar muito dentro disso, tá? Aqui uma imagenzinha bonitinha, que muitas vezes a gente até, né, acha bonitinho quando a gente olha ao nosso redor uma criança segurando o celular, com toda aquela questão
tecnológica nativa, né? Rapidamente ela consegue pegar mais o funcionamento desses aparelhos do que nós. E a gente, no primeiro momento, pode até achar bonitinho, né? E não é de todo ruim, né? Nessa idade até é bem inconveniente, mas o acesso à tecnologia, é importante a gente lembrar isso, não é um vilão, né? Isso é uma coisa que eu pretendo deixar bem claro. Mas a grande questão é os estímulos concorrentes, a grande questão é a centralização do celular na vida, os usos e algumas outras coisas. Aqui, por exemplo, nessa segunda imagem, a gente tem aí um menininho que até podemos achar bonitinho, mas pensando em neurodesenvolvimento infantil, a gente já tem uma situação complicada, então aqui ele já está com sobrepeso na cervical, né? Ele tem um aumento pela gravidade, pela inclinação da cabeça para olhar a tela maior, então o peso que ele está suportando no pescoço dele é maior, então alterações de cervical, microlesões, dores, tendem a aparecer mais cedo numa criança que talvez fique muito nessa posição, então é importante lembrar. Outra coisa também, ele está numa posição e com um olhar muito passivo ao ambiente, né? E a gente sabe que o ambiente é muito importante para o neurodesenvolvimento. Então, a princípio, né, apesar de ser uma imagem estática, vamos filosofar, ele não está olhando no olho das outras pessoas que podem estar ao redor dele, ele não está observando os outros barulhos, os outros estímulos visuais ao redor dele. Por quê? Esse estímulo aqui é muito mais gostoso, é muito mais chamativo. Quando a gente pensa no construto da atenção, uma característica importante para aquilo que a gente vai ou não prestar atenção é a força do estímulo, né? Então, um barulho muito forte a gente olha, uma luz muito forte a gente olha. Então, esse estímulo aqui, né, pensando que seja um desenho, tal, ele vai ser mais forte pelo controle, pela questão do som e pela questão das imagens passando em sequência do que praticamente qualquer coisa que esteja ao redor dele, né? Então, também podemos inferir que é uma criança que passa mais tempo sentada e menos tempo brincando, então ela pode ter alterações motoras também, né? Tanto de membros superiores, mas também a global aqui com os membros inferiores. Então, é uma inferência. Então, a gente já vê que a gente está já se aproximando mais de o quê? De um pequeno desvio do desenvolvimento, de um risco do desenvolvimento, tá? Quando a gente fala, né, em saúde, a gente sabe que nada é certo, né? É igual, por exemplo, fumar causa muito câncer, muito efizema, mas nem todo mundo que fuma tem câncer, né? Então, assim, a gente também não pode falar que todas as crianças que têm acesso, mas a gente sabe que muitas pessoas que fumam têm câncer. E a gente sabe que muitas crianças que têm o excesso de telas, o estímulo precoce às telas, vão ter alterações lá na frente, tá? Alterações de fígado, de pâncreas, de rins. Por quê? Por questões alimentares, por questões metabólicas, diminuição de vitaminas. Isso tudo pode acontecer lá na frente. Isso ainda não é exatamente mapeado, isso que eu estou falando é um devaneio clínico, né? Mas a gente tem essas possibilidades bem logicamente alinhadas na nossa cabeça clínica, tá? Aqui uma outra imagenzinha bonitinha também, mas aí a gente já tem aqui, por exemplo, aparentemente, né, um hiperfoco muito grande, principalmente dessa menina, né? Tem cara de quem nem está piscando, né? Uma posição também muito passiva e de pouca interação com o ambiente, tá? Os dedinhos trabalhando na tela, o que pode atrapalhar o desenvolvimento da pinça para segurar lápis e tudo mais, tá? Aqui a gente também pode observar que já tem uma luz diminuída no ambiente e um estímulo visual direto ao olho dela, então alterações de sono, alterações nesses receptores de luz, né? E esse hiperfoco, ou seja, ela está desenvolvendo uma atenção muito grande naquela tela. E é muito fácil a gente desenvolver uma atenção muito grande à tela, porque ela é extremamente prazerosa, tá? É igual se a gente for pensar em alimentos. A partir do momento que a gente, sei lá, começa a comer açúcares, é muito fácil a gente ir para os açúcares, né? Quando a gente não conhece o açúcar, a gente vive a vida.
né? Tem um videozinho da minha filha, quando ela tinha uns 2 anos, ela estava comendo tangerina e o brigadeiro, e ela nunca tinha comido brigadeiro. E aí eu perguntava: "Filha, o que que é mais gostoso, tangerina ou brigadeiro?" E ela: "Tangerina", né. Então, assim, hoje ela já não tem essa opinião, né, ela come um pouco de doces, não muito, mas come um pouco de doces, e ela tem essa opinião. Então, a partir do momento que a gente começa a desenvolver uma atenção, direcionada, um hábito atencional muito grande para as telas e para esse tipo de estímulo, fica mais difícil os outros estímulos adquirirem o mesmo poder, a mesma energia no nosso ambiente. Outra coisa também que é muito poderosa, que todo mundo gosta de ter, é o controle nas mãos. Então, quando a gente, por exemplo, vamos supor que elas estão vendo vídeos aqui, o hábito de ficar pulando vídeos, escolhendo os vídeos, gera mais poder, mais controle, isso gera mais satisfação, né? Tanto que, assim, um dos desmames que a gente costuma orientar na clínica é melhor televisão estática, melhor um filme no Netflix, um desenho no Netflix, sem o controle remoto ou qualquer coisa do gênero, do que o celular. Apesar do estímulo da televisão também ter os seus prejuízos, mas, essa distância, essa diminuição de controle, diminui a dopamina, diminui esse hiperfoco aí das crianças. Aqui a gente já tem uma situação num outro nível, né. Aqui a gente pega uma criança que está desenvolvendo o paladar dela, né, o hábito alimentar dela, com estímulo concorrente. Então você pega, gente, qualquer um aqui, vocês preferem uma cenoura que aparentemente não tem nenhum tempero, ou o celular, né? Todos nós vamos para o celular vai fazer a gente até esquecer a fome e não comer essa cenoura aqui. Então, essa criança ela não está recebendo pelo paladar dela os sabores adequados, ela não está recebendo pelo estímulo visual dela as cores e o modo que os alimentos se apresentam, né? Ela não está percebendo a ordem que ela está comendo ou aquilo que ela está comendo, muitas vezes, e ela está prestando uma atenção muito grande ao celular, tá? Novamente também olhamos o que? A pressão no pescoço, desculpa, a pressão no pescoço pelo ângulo de inclinação para olhar a tela, né. Então isso aqui, isso aqui dá problema? Não temos certeza, mas obviamente essa é uma situação que aumenta muito a dificuldade na introdução alimentar, a dificuldade no desenvolvimento de um paladar saudável, porque isso daqui vai ser muito mais concorrente a isso, né. E se isso foi dado como reforçador para comer: "Ah, come cenoura que eu deixo você ver no videozinho", né. Somos da psicologia, quem brincou já com o ratinho lá, com o sniff ou com o ratinho de verdade, né, sabe. Essa criança ela vai tender a comer apenas na presença do reforçador. Na ausência do reforçador, ela vai se negar, né, não vai entrar num processo de extinção de comportamento tão fácil, então a gente vai ter um comportamento condicionado aqui muito forte também, tá. Então temos um problema. Novamente, fazendo mais um adendo a famílias que têm necessidade da tela, por que que a televisão também é um pouco menos pior às vezes? A televisão não vai para o restaurante, a televisão não vai para a casa da avó às vezes, não vai para uma festa, né, a casa da avó tem televisão também, mas não vai para uma festa. Isso aqui vai para todo lugar, vai para o carro, vai para restaurante, vai para festa, vai para casa da avó, vai para todo lugar, né. Então, se torna um estímulo associado a muitos contextos de quê? De tédio. Porque às vezes comer é um pouco mais tedioso, o processo de mastigação, tudo, principalmente quando a criança não está percebendo muito os sabores, é mais tedioso, né. Isso aqui inibe muito essa questão do tédio, tá. E aí, a gente tem, né, dentro do escalonamento da busca pelos estímulos mais satisfatórios, pelos estímulos mais, prazerosos, né, a gente tem, além da busca do estímulo prazeroso enquanto brincadeira, enquanto atividade, a gente tem um reflexo disso, na busca do estímulo prazeroso em tudo, né, como, né, a gente estava falando, na alimentação. Então uma criança que tem a necessidade de um estímulo, de tão grande potência quanto o estímulo do celular, da tela, do jogo em mãos, ela,
praticamente naturalmente ela vai ter a necessidade de um estímulo forte também na questão alimentar. Então, naturalmente, essa criança tende a comer pior, tende a comer mais alimentos gordurosos. E aí temos a maravilhosa obesidade infantil, tá? Eu sei que existe aí alguns debates sobre obesidade, pensando mesmo em adultos, em garotas, e sim, a gente vive uma indústria ali de magreza, né, de fitness extremo, assim, mas a gente não pode esquecer, obesidade é um problema de saúde, tá? Então, por exemplo, um garoto desse que a gente pode pensar que tem uns 10, 11 anos, que já tem um sobrepeso bem considerável, né? Ele já pode ter problemas nas articulações, já atendi crianças de 10 anos com problema severo no joelho por questão de obesidade. Pode ter, né, não é tão comum na cidade, mas pode já ter um caminho bem forte para gordura no fígado, que é uma coisa muito complicada também, né? É uma criança também que rapidamente pode desenvolver diabetes, porque a princípio a gente pensa que ela tem acesso a refrigerantes, a sucos com excesso de açúcar, então diabetes muito precoce, que lá na frente vai trazer alterações no pâncreas, e essa diabetes muito precoce, às vezes ela pode ter difícil controle, aí a gente pode ter problemas visuais, perda de membros, perdas auditivas oriundas da diabetes. Uma criança também com alta ingesta de açúcares, por exemplo, ela tem uma imunidade mais baixa, ela tem menos vitaminas, ela tem uma imunidade mais baixa. Então, aqui ó, a viagem está indo longe. Ela vai ficar mais doente, ela pode ter uma necessidade de mais antibióticos pode atrapalhar o quê? A flora intestinal, então lá na frente ele ter problemas no intestino severos, e na dentição, principalmente a dentição permanente. Então, dentes fracos, dentes amarelados, dentes que não vão ter o adequado potencial, né, da dentição. Ossos também, podemos ter alterações no osso. Então, olha como um hábito a princípio puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Não é comum a gente ter uma criança que tem livre acesso a celulares, com uma alimentação super regrada, com a prática fidedigna de exercícios, com uma prática de sono adequado. Isso não é o mais comum. Até tem, mas não é o mais comum. Então, olha como a gente está vendo uma avalanche acontecendo a princípio baseado num lifestyle, numa característica comportamental, né. Então é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, observando muito, né, porque, a repercussão a médio e longo prazo é muito grande, tá. E aqui a gente tem, a questão escolar, né, aqui a princípio a gente está observando uma criança na escola, então, aqui a gente pode fazer algumas inferências, essa criança primeiro, vamos pensar que aqui é um intervalo, alguma coisa assim, ou um momento que eles podem conversar, apesar do menino estar com o lápis na mão. É muito comum a gente ouvir: "Ah, meus amigos não conversam, cada um fica no seu celular no intervalo ou hora que pode conversar", então vamos supor que ele estava tentando ficar no celular. A gente também pode pensar que é uma criança, né, e a gente vai ver com dados empíricos mais para frente, com alterações de sono pelo uso excessivo de telas, então também dá para a gente fazer essa inferência. Um ponto também que não dá para a gente imaginar tão bem nessa imagem, mas a gente vai ver e eu já quero deixar claro isso para vocês, é uma criança que vai ter menos motivação e menos estímulos à sala de aula. Isso daqui é muito mais divertido que uma lousa verde ou uma lousa branca. Isso aqui é muito mais divertido que aqueles PowerPoint, às vezes bem sem gracinha, que muitas vezes o professor passa, né? Isso aqui é muito mais fácil prestar atenção do que ficar olhando 40, 50 minutos para uma pessoa falando numa voz mais amena, por exemplo, né? Isso aqui exige muito menos esforço do que decorar, sei lá, as capitanias hereditárias, né? Então, quando a gente pensa no ambiente escolar, a gente tem aí a sonolência durante as aulas, a gente tem o foco atencional prejudicado, a gente tem o desejo por aprender prejudicado, a gente tem as interações sociais prejudicadas, né? E isso também leva a alterações de memória, porque conforme a atenção cai, a memória cai junto, né? A gente pode vir também dificuldades nas aulas de educação física, dificuldade nas aulas de artes, pelas questões motoras,
né, que também aí diminui as potencialidades. Então, o ambiente escolar, ele é muito refém dessa questão das telas. E aí a gente tem um pequeno probleminha, né? A gente tem várias escolas que têm optado por meios tecnológicos em sala de aula. Oferecem tablets, oferecem Chromebooks, oferecem aplicativos para fazer tarefas, né? Igual a professora Neide até estava conversando com a gente antes. As tarefas, as coisas estão em sites, em aplicativos. Então, às vezes, isso é um pouco paradoxal, um pouco complicado, né? Tentando se incluir tanto nesse mundo tecnológico hoje, não sei se isso é feito da melhor maneira possível, né? Eu acho que o debate acerca da motivação da educação nesse perfil atual, ela é muito mais amplo do que simplesmente colocar um tablet ali com alguns exercícios, alguns slides para os alunos verem, né? Mas aí é um debate muito maior que não cabe aqui hoje, tá? Bom, lá na frente, então vamos olhar um pouquinho lá na frente, né? Eu sei que a imagem é até um pouco pesada. Eu, graças a Deus, nem sei metade das drogas que tem aí, mas então assim, quando a gente é motivado pelo princípio do prazer, pelo princípio da novidade, né, pela dificuldade com o tédio, pela dificuldade com o processo, né? A gente está muito acostumado a ter uma ideia do que a gente quer e já com o resultado final. A gente esquece o processo, né? O bolo ele não vem pronto, o leite não vem da garrafa, né? E então quando a gente tem esse perfil de busca excessiva pelo imediato, pelo prazer, pela anestesia do tédio, pela anestesia do raciocínio, a gente tem uma chance muito grande do abuso de substâncias. Seja as substâncias hipoteticamente lícitas ainda, como o tabaco e o álcool, e aqui eu acho que são batatinhas, né? Como as ilícitas, né? Como esses remédios, que eu não sei quais seriam, como cocaína, aqui alguma droga injetável, né? Maconha, né? Aqui tem outra seringa. Então a gente tem um perfil de aumento de abuso de substâncias. Esse abuso de substâncias aí a gente pode aumentar o número de acidentes automobilísticos, número de brigas, né? Então é uma situação muito complicada, né? Só quem tem um dependente químico perto ou atende dependentes químicos sabe a complexidade e o impacto que isso tem na vida, né? Então, deixando claro, pelo amor de Deus, não estou dizendo que toda criança que usa celular hoje vai ser um viciado, um adicto no futuro, não. Mas, estatisticamente, ele é mais propício a isso, né? E a estatística, ela é considerável, esse aumento, tá? Não tem um número exato, tá? Mas é mais próximo, tá? Igual quando a gente fala pessoas, né, crianças com TDAH que não são adequadamente tratadas têm maior chances de dependência química lá na frente também, tá? TDAH tem muito a ver com o sistema dopaminérgico, não está tão longe um fato do outro, tá? Então, esses excessos também vão ter um impacto severo na vida de todo mundo, mesmo de substâncias lícitas. A pessoa pode só, entre aspas, beber álcool. Ok, ela não vai presa a princípio se ela não cometer uma infração. Mas temos cirrose, né, temos doenças sexuais a partir do uso excessivo do álcool, né, temos as questões de dependência, né, do álcool, isso tendo impacto no comportamento também, tá? Aí a gente vem para a questão do trabalho. Então, a gente não pode ser hipócrita que a sociedade ela tem preconceitos, então pessoas obesas, por exemplo, podem ter mais dificuldades em arrumar empregos, pessoas dependentes químicas vão ter mais dificuldades de arrumar emprego, mas aqui eu vou falar mais da pessoa que é um usuário muito forte de telas, de jogos. Trabalhar é chato. Trabalhar é chato, entre aspas, com todo respeito, né? Então, eu sei que a professora Neide está aqui, então, assim, escrever um artigo, ele dá trabalho, né? Então, assim, o resultado final é prazeroso, mas ficar lá escrevendo, colocando em normas, é um processo meio chatinho, por exemplo. Ou a gente trabalhar num escritório, ou a gente trabalhar num contexto que não é tão reforçador, tão motivador dia a dia, né?
E aí a gente vai ter dificuldade na permanência no emprego, no desenvolvimento adequado do emprego. E aí a gente vai ter dificuldade tanto em arrumar serviço, quanto também o serviço manter a gente lá, tá? Então, uma pessoa que tem uma proximidade maior com telas e jogos, futuramente ela pode ter N situações que vão atrapalhar na questão profissional, no desenvolvimento de potencialidades, tá? Aqui um outro aspecto da violência contra as crianças, da violência contra adultos mesmo. Então, a gente vai ver, né, que a questão das telas, dos jogos, ela é muito relacionada ao sistema de recompensa. E quando a gente tem alterações do sistema de recompensa, a gente tem alterações para lidar com as frustrações. E quando a gente pensa em filhos pequenos, por exemplo, eles nos frustram muito, eles nos frustram com as birras, eles nos frustram em não comer o que a gente quer, eles nos frustram acordando de madrugada, né, eles nos frustram derrubando coisas, eles nos frustram falando quando a gente não quer falar. Tudo isso são pequenas frustrações. E a violência e a segregação contra essas crianças, elas podem ser aumentadas a partir de indivíduos que têm um affair maior com as altas motivações, os altos estímulos e menores raciocínios, menores planejamentos, que a gente vai ver que isso é uma das características de quem tem o abuso de telas, né? A violência contra a mulher, né? Então, um adolescente, um adulto que namora, é casado, ele não vai saber lidar com a frustração tão bem, né? Não só pelo uso de telas, existem várias situações, né? A gente sabe disso, mas a chance dele não lidar adequadamente com a frustração e ter um comportamento mais impulsivo, mais explosivo e mais violento também é maior. Pessoas com dificuldades de motivação, de planejamento, com contextos mais violentos, com contextos não adequados alimentares, com dificuldades de trabalho, muitas vezes se reproduzem, né? A gente, infelizmente, tem muito essas questões, né? Quem aí já visitou uma casa-lar, por exemplo, sabe como é complicado, né? Obviamente, não é só as telas que levam, geralmente, as crianças a serem retiradas das famílias e tudo mais, né? Tem aí o abuso de substâncias, mas que, de alguma maneira, pode ser linkado com o abuso de telas. Mas também podemos pensar as crianças segregadas dentro das próprias famílias. Não são famílias totalmente inadequadas, não são famílias perversas, mas são famílias que são negligentes, né? Isso também a gente vai ver com alguma frequência, famílias que a gente ouve, a mãe só fica no celular e a criança fica lá no canto. Ou até em famílias mais abastadas, né, a babá, né, às vezes conta pra gente, a mãe nem fica com ele, só eu que fico com ele e tal. E aí você vai ver, a mãe estava lá, às vezes a mãe, não estou falando mal, pelo amor de Deus, de todas essas pessoas dessa profissão, mas às vezes a mãe é uma digital influencer, novamente, não estou falando mal de todos os profissionais dessa área. Ou simplesmente a mãe fica vendo TikTok, Reels, memes, YouTube, e a criança fica negligenciada, né? Eu sei que essa imagem até tá mais feinha, a criança parece estar um pouquinho machucada, um pouquinho suja, mas eu trouxe mesmo para ter um impacto na reflexão. Então, daí a gente pega essa criança que está sendo negligenciada, ela tem mais chance do que de ter abuso de tela, e aí a gente tem uma retroalimentação, um efeito cascata muito mais forte a partir dessa negligência primária e numa negligência secundária, tá? Então, é uma situação altamente complicada, tá? E aonde isso tudo para também, né? Então, quando a gente pensa obesidade, violência, dependência química, adoção, questões de trabalho, questões de emprego, a gente cai também, não vou entrar em méritos mais profundos, porque eu sei que isso dá muito pano para manga, mas a gente entra em questões de políticas, né? Porque quanto que o Brasil, não só o Brasil, né? Mas estamos falando de Brasil, quanto que o Brasil gasta para remediar situações que, com prevenção, poderiam ter sido minimizadas, poderiam ter sido evitadas, né? A gente não consegue linkar, né, principalmente o Brasil, que não, né, temos sempre as dificuldades nas pesquisas aqui no Brasil, mas a gente não consegue linkar quanto que da violência, quanto dos acidentes automobilísticos, quanto que da dependência química, quanto que do fraco desempenho escolar é linkado
ao uso excessivo de telas, né, ao uso excessivo de jogos, ao uso excessivo de televisão. A gente não consegue linkar, mas certamente aumenta o nosso gasto, o nosso custo com saúde, com segurança, né, com presídios até, né, enfim, o debate é muito grande. E aí a gente acaba o quê? O nosso dinheiro ele acaba patinando, né, muitas vezes, em não investir para a gente ir para frente, e tem que ficar remediando, e tem que ficar controlando situações que talvez poderiam ter sido mais atenuadas, né? Então, os gastos públicos muitas vezes acabam tendo um reflexo, a gente não consegue mensurar isso, mas certamente podemos inferir um aumento de gastos por esse perfil social que temos, tá? Enfim. Então, eu quero dizer com essas imagens, né, estou finalizando as imagens aqui para trazer alguns dados mais objetivos agora, que quando a gente pensa em uso excessivo de telas, né, principalmente celular e jogos, é um grande grupo de elos que vão se fechando para termos um problema ou para termos vários problemas. Então, temos a questão da própria atenção, temos a questão da obesidade, temos a questão do baixo desempenho escolar, a questão do sono. São vários elos, né? E aí a corrente pode se tornar maior ou pode se tornar menor, né? Mas o que a gente claramente sabe, enquanto profissionais da saúde, né, e principalmente vocês acadêmicos, espero que aprendam isso durante a sua graduação, é que a gente não fala só de psicologia, só de cérebro, só de psique. Tudo é muito interligado. Então, um cérebro ruim, seja por qual fator, tem alterações intestinais, tem alterações pulmonares, alterações cardiológicas, alterações de pele, até dormir pouco, por exemplo, aumenta o número de acne. Acne, ele sofre bullying, bullying, ele fica depressivo, depressivo, ele se mata. Né? Poderia ter sido atenuado, às vezes, com sono mais adequado, por exemplo. Né? Fui longe, mas até dá para acontecer, não é tão hipotético isso que eu acabei de falar. Então, quando a gente está pensando aqui, o celular ele é um elo importante, mas facilmente ele consegue puxar outros elos, né? E essa corrente ela pode ficar muito longa, muito pesada, se tornar uma prisão aí para muitos indivíduos. Hoje em dia é muito alto o índice de adolescente falando para a gente que não consegue ficar longe do celular. Ou a gente ouve, cara, tô usando o pod, porque só assim eu consigo ficar longe do celular, longe do TikTok. Eu desinstalei o TikTok, mas eu tô fumando pod para eu me centrar, para me acalmar, né? Então, é um sistema muito complexo. E como ele não é proibido, como ele não tem uma substância objetiva nociva, né, objetivamente, né, como um veneno, por exemplo, a gente passa pano para ele, a gente vai empurrando com a barriga, vai achando que faz parte, né? Então, a gente, por exemplo, a gente sofre muito isso na psicologia, né? As nossas doenças não tem um exame que detecta, né? Pelo menos por enquanto. Então, a gente sofre, depressão é frescura, TDAH é invenção, autismo é da moda, né? E a gente não pode fazer essa mesma leitura, né, do celular, do jogo, das telas, tá? Então, apesar da gente não ter um fator tão objetivo quanto a maconha, quanto o cigarro, né, a gente tem problemas também muito grandes e muito severos oriundos disso, tá? Então, isso é muito importante. Então, assim, só um adendo, né, que eu quero concluir aqui. Celulares não são vilões, tá? Dopamina não é vilão. Depois vamos até falar disso de novo. E eles têm que ser equilibrados e adequados à nossa vida, ao nosso estilo de vida. Também o que é importante a gente entender é o seguinte: a gente tem que saber cobrar e botar isso com peso no momento certo e na família certa. Então, assim, às vezes tem famílias que não tem como a criança não ficar no celular, não ficar na televisão, por uma questão de layout. Ok, vamos ser humanos e vamos tentando remediar alguns aspectos dentro disso, né? Então, tem situações que as pessoas serão expostas a isso e a gente não pode endemonizar, não pode fazer um terror também em relação a isso, tá? Bom, aqui alguns dados mais objetivos. Então, eu comecei com esse artiguinho até um pouco mais antigo, mas que eu achei bem interessante, tá? 70 crianças de 10 a 11 anos
eles passaram por um teste de travessias de rua simuladas, né? E aí foi observado, como conclusão, que a segurança dos pedestres infantis foi comprometida quando eles estavam numa conversa telefônica. Se vocês notarem, o artigo é de 2009, né? Então ainda não tinha muito smartphone, então estava falando de ligação ainda. Mas imagina que, né, mandando um WhatsApp ou vendo um vídeo, como isso seria pior ainda, né? Distraídas, as crianças prestavam menos atenção ao tráfego, deixavam menos tempo seguro entre a travessia e o próximo veículo, experienciavam mais colisões e quase colisões com o tráfego e esperavam mais tempo antes de atravessar a rua. Isso é muito importante, né? Então, quando a gente pensa um atropelamento, a questão da saúde pública, os gastos com isso, o prejuízo escolar daquela criança hospitalizada, o prejuízo emocional, às vezes, para a pessoa que atropela, para a família da criança atropelada, caso venha a óbito, o prejuízo emocional para todos os lados, né? Olha como o sistema vai ficando muito longe, né? Então, eu trouxe esse porque eu acho que ele traz essa questão do acidente, do risco de fraturas, tudo, né? O artigo ele até descreve isso um pouquinho mais, como uma questão objetiva aí do efeito. Aqui está falando do efeito de falar ao telefone, né? Mas tranquilamente podemos imaginar que usando um smartphone esses dados seriam até maiores, tá? Então aqui, né, um outro artiguinho da questão sobre aprendizagem, né, e o uso do celular. Então 54 crianças de 6 a 8 anos passaram por testes cognitivos. Os resultados mostraram que habilidades do córtex pré-frontal, como percepção espacial, concentração, antecipação, eram significativamente mais pobres em alunos com uso intenso de celular. Quanto mais intenso o uso de celular, menos desenvolvida era a performance cognitiva da memória. Além disso, observamos o impacto significativo da intensidade do uso do celular na motivação a ir à escola. E a gente vai ver também no próximo slide na questão gráfica também. Então, não é um N super grande, 54 crianças, mas dá para a gente replicar isso, tá? Tranquilamente. Então, prejuízos cognitivos, prejuízos gráficos motores, prejuízos na motivação da escola, né? Então, olha a gravidade, olha a generalidade que o prejuízo escolar tem baseado nos celulares. Então, aqui foi um teste de escrita à mão de crianças que usavam pouco ou nada de celular, né? Tinha que escrever dentro da caixinha, é alemão, né? Então, essas palavras em alemão, que eu não sei o que significa, tá? Então, tinha que escrever. Essas aqui eram as crianças que usavam muito celular. Elas não conseguiam se organizar graficamente dentro do objetivo, tá? Aqui também, estudante que usava pouco ou nada de celular escrevendo as questões dela, né, endereço e tal, e aqui a que usava muito celular, né. Então olha a qualidade gráfica como é bem piorada, tá, certo? Aqui, o desempenho do córtex pré-frontal, né, então crianças que usavam pouco, medianamente e pesado o celular, né, então teve aí uma diferença significativa em relação aos que usam mais levemente o celular. Médio já causa uma diferença de performance considerável e pesado um acréscimo um pouco maior ainda, tá? Então, temos aí dados empíricos desse prejuízo. Aqui, algumas habilidades que foram avaliadas, como memória, escrita à mão e questões ortográficas, gramaticais, né? Então, o cinzinha mais claro é o que usa pouco celular ou não usa, médio e pesado. Então, observamos aí diferenças bem grandes na questão da memória, né? Muito provavelmente muito linkada à questão atencional, apesar dela não estar totalmente explicitada aqui, mas sabemos que a atenção é muito focada no pré-frontal, né? Na questão da escrita à mão, nas questões gramaticais não teve tanta diferença aqui, teve mais no usuário pesado. Mas aqui temos dados significativamente grandes e robustos aí de um prejuízo escolar, acadêmico, de aprendizagem baseado no uso de celulares. Bom, aqui é um outro artiguinho também sobre a questão da internet, do vício em videogames, né, que tranquilamente a gente pode ampliar a questão das telas, né, TikTok e tudo mais.
Então, aqui, esse artigo, ele propõe, né, que o diagnóstico, né, do problema de vício em internet, vício em videogame, ele é análogo, né, o critério diagnóstico ele vai ser análogo às questões de dependência por substância ou jogos de azares. Ou seja, são parecidos a dependência por substância, jogos de azares, como a dependência por jogos e telas, né. Aqui ele também coloca que o diagnóstico, né, a gente vai observar aí prejuízos acadêmicos, prejuízos no sono, né, com as atividades de vida real, com as atividades sociais e de relacionamento entre os pares, né. Uma prevalência estimada de 1 a 26,8%, aí é muito grande essa diferença, né. Mas aqui também a questão da associação, né, desses vícios em videogame, internet, com depressão, TDAH, abuso de álcool, ansiedade e dificuldades psicossociais, né. E aí ele fala da questão neurobiológica do sistema de recompensa, né, que a gente vai ver um pouquinho à frente. Então, assim, não é à toa, né, que não é só esse artigo, tá, que eu não trouxe um monte de coisa para a aula não ficar muito densa, mas a gente tem em vários artigos, várias pesquisas robustas, bem feitas, essa proximidade análoga da dependência química com a dependência de telas e videogames, né. E esses prejuízos acadêmicos, de sono, memória, atenção, abuso de substâncias um pouco mais para frente, como algo muito evidente também em várias e várias literaturas, tá. Então aqui eu trouxe um pouco breve, um pouquinho do que seria esse sistema de recompensa, né. Então, a questão do bottle up, né, que seria o sistema dopaminérgico funcionando aí dentro da recompensa. Então, é aquilo que vai, é aquilo que recebe, é o prazer chegando, é a novidade chegando, é o estímulo satisfatório chegando, né, e ele tem um esplendor vasto dentro do cérebro. E a dificuldade, né, da dependência em jogos, a dependência em internet, em telas, é muito no que volta, né, que seria o top-down, né, o que voltava. Então, chega muito e volta pouco. E aí gera o quê? Sempre um gostinho por quero mais, um desejo por quero mais, vamos assim dizer. E aonde a gente consegue facilmente passar horas no TikTok, né? A grande maioria dos adolescentes, crianças hoje em dia não conseguem ficar 15 minutos lendo um livro, mas tranquilamente passam 2 horas no celular, né? Então é muito dentro dessa lacuna, né? Nessa disrupção entre o que chega, né, do bottom up, do que volta do top down. Então chega muito, volta pouco, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais simples. E como volta pouco, a gente sempre quer mais. Então imagina que, sei lá, a gente cozinhou uma baciada de feijoada, aquela feijoada maravilhosa, por esse friozinho de Rio Preto aqui, e aí colocou lá 2 colherzinhas no nosso prato. Então a gente sempre fica querendo mais feijoada, querendo mais feijoada, querendo mais feijoada. Por quê? Porque a gente viu o esplendor da feijoada, tudo aquilo que tem, né. Não sei se é o melhor dos exemplos, mas eu gosto de feijoada. Então, temos aí uma alteração muito grande. E aí o que tem muito próximo desse sistema dopaminérgico são as questões de memorização, né, e também o sistema atencional é muito influenciado por esse sistema de recompensa, por esse sistema dopaminérgico. Então, por isso que temos aí muitos prejuízos de memória, de emoções, né, e de atenção nesse caminho, tá? Bom, aqui é um outro artiguinho, eu só trouxe mais para citar para vocês, tá? Que também ele faz uma aproximação da questão da dependência de smartphones com a questão neuroquímica do abuso de substâncias, tá? Uma revisão que eles fizeram, então trouxe mais aqui para citar e deixar aqui para vocês depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, tá? Então aqui um artiguinho falando aí das mídias eletrônicas, das telas, né? E na questão do sono, né? E aí o que foi observado aqui? Então eles avaliaram de 6 a 15 anos, de 0 a 5 anos, as evidências foram mais fortes de 6 a 15 anos, né, do que de 0 a 15, mas a questão, eles também não conseguiram, eles conseguiram encontrar mais evidências na questão da quantidade de sono, né, na qualidade de sono, mas não acharam outras questões de outros problemas de sono, como
síndrome das pernas inquietas, sonambulismo, essas coisas assim, tá? Mas aqui o mais importante, né, as crianças de 6 a 12 anos, que tinham, né, mais o uso de mídias eletrônicas, de telas, tinham um prejuízo na quantidade de tempo de sono, um prejuízo para iniciar o sono, dormiam mais tarde, né, com um prejuízo da qualidade do sono. E de 13 a 15 anos também foram encontradas associações entre os problemas para iniciar o sono, né, cair no sono, problemas com o uso adequado das mídias sociais, com o tempo de mídias sociais, e também um prejuízo de qualidade do sono. Então, de 13 a 15 anos isso foi mais forte, de 6 a 12 isso também foi encontrado, de 0 a 15 não foi encontrado, mas isso é uma questão da pesquisa, né? Talvez se a gente tivesse um outro N, um outro público, talvez isso fosse mais claro ainda. Também é sempre válido ressaltar que, se eu não me engano, esse artigo ele é sueco ou é do norte da Europa, então também é um país em desenvolvimento. Isso aplicado a países subdesenvolvidos, provavelmente os resultados seriam maiores. E aí, se a criança dorme pouco, dorme mal, a gente tem esse artiguinho aqui, trazendo a questão da qualidade do sono com o percentual de gordura em crianças de 9 a 12 anos. Uai, não veio? Cortou o pedacinho que estava os resultados, tá? Mas é encontrado maior índice de gordura corporal, de obesidade em crianças de 9 a 12 anos que tem prejuízo no sono. Então a gente tem o uso de telas causando prejuízo no sono causando a obesidade, por exemplo. E aí as coisas vão andando, obesidade, diabetes, pressão alta, problemas motores, problemas musculares, ósseos, e aí vem uma esfera, tá? Então, esse é o... Não, tem mais um artiguinho aqui, né? Então eu quis trazer esses artiguinhos para a gente entender esse encadeamento, tá? E aí eu vou falar rapidamente aqui da nomofobia. Nomofobia é a fobia de ficar longe do celular, longe do telefone, né? Então existe essa classificação aí nas fobias, da nomofobia, né? Que é essa dificuldade de ficar longe do celular. Aqui esse artigo ele traz em jovens adultos, né? Mas aí eles colocam, né, até tem uma variação grande aqui de 15% a 99%, né, obviamente dependendo do artigo, como ele foi feito, né, mas eles pegaram de 370 e separaram 40, né, e aí foi encontrado prejuízos psicológicos, emocionais, sociais, físicos, né, nas pessoas que estavam longe do celular, né. O uso excessivo de smartphones, né, tem aí uma questão emergencial em relação às questões sociais, mentais e físicas de saúde, né. Então, a questão da nomofobia, dessas pessoas que não conseguem ficar longe do celular, dorme com o celular do lado, acorda, a primeira coisa que olha é o celular, vai fazer xixi no meio da noite, olha o celular, não consegue ficar longe do celular, tem um nome, né, e tem essa característica, né. Concluindo, para eu não estourar muito tempo, eu trouxe aqui o lobo mau. Então a dopamina é um lobo mau, a dopamina é um vilão, né? A dopamina é o bichinho papão. Não, não é. Lembre-se disso. Dopamina não é um lobo mau. Dopamina é uma substância, uma molécula positiva para o nosso organismo. Por que, que ela pode ou não ser um lobo mau? Depende de qual porquinho a gente vai ser. Se a gente vai ser o porquinho que vai fazer a casinha de palha, o lobo mau da dopamina vai ser pior para a gente. Se a gente for o porquinho da casa de madeira, também a dopamina talvez não vai ser tão bem regulada na nossa vida. O que seriam esses porquinhos? Os que têm excesso de estímulos, excesso de comportamentos alimentares, dificuldades com ócio, dificuldades com esperar, né, que é bem clássico dos dois porquinhos aqui, a dificuldade com o processo, né, com as metas a médio e longo prazo em prol de um objetivo maior. Se a gente for um porquinho que sabe lidar com os processos, metas, controle do prazer imediato em prol do prazer a longo prazo, do uso adequado das ferramentas prazerosas, dopaminérgicas que temos na nossa vida, a nossa casinha será de tijolos e o lobo mau não vai fazer nada para a gente, né? Então fiquem aí com a historinha do lobo mau e dos 3 porquinhos dopaminérgicos. Certo, gente? Então, concluindo, quase acabando,
a vida é tudo um equilíbrio entre nossas escolhas, nossos comportamentos, nosso funcionamento com a nossa saúde. O nosso cérebro, nosso coração, nossos pulmões, nossos rins, nossos ossos serão reflexos desse equilíbrio entre as nossas escolhas, o nosso mundo, o nosso objeto, o nosso trabalho, nossas obrigações, com a nossa saúde e com o modo que observamos a nossa mente, o nosso desenvolvimento. Tá? Certo? Muito obrigado. Não estourei muito tempo. Vamos para nossas perguntinhas. Fiquem à vontade. Vou fechar aqui o compartilhamento e voltar aqui. Voltei. Recebemos aqui algumas perguntas. E antes de passar essas perguntas, pessoal, vou colocar o formulário de presença aqui nos comentários. Então, entrem e preencham, que mais para frente nós vamos enviar nos e-mails de vocês, tá bom? E, bom, as perguntas. Nós recebemos algumas aqui. Eu vou começar pelas mais polêmicas, aproveitando também que uma delas é a minha dúvida também. E é a seguinte, professor Rafael, poderia fazer algumas considerações sobre a adicção em pornografia digital, frequentemente associada à adicção em telas digitais? Quais as implicações disso? Já respondo? Pode responder. Bom, então assim, a questão da pornografia digital, primeiro, ela oferece um contexto de dominação, de prazer, de acesso muito maior do que o próprio ato sexual geralmente oferece. Então, os adolescentes, principalmente aqueles que não têm um histórico sexual real, muitas vezes, eles vão ter um acesso, um primeiro contato de um modo desregulado com aquilo lá, sem levar em consideração outra pessoa, sem levar em consideração as nuances que o ato sexual oferece. Então, oferece esse erro de percepção em um primeiro momento, né? Eu que até comentei antes da aula começar com a Isabela, a gente tem clientes, por exemplo, que têm relatado para a gente, né, e eu tenho alguns colegas que são mais da área de sexologia, a gente vê isso sistematicamente, que não consegue sentir prazer mais no ato sexual tradicional, que ele tem que sentir, ele só sente prazer pelo acesso à pornografia e masturbação. Então, a gente tem essa dificuldade na percepção e no desenvolvimento sexual do prazer, num primeiro momento, tá? A questão do fácil acesso, né? Então, assim, a internet, ela é um mundo que não tem barreiras, até o pouco de barreira que tem, criar a Deep Web. Quem não sabe o que é Deep Web, né? Acho que vocês, todos alunos, vão saber, mas a gente que é um pouquinho mais velho, às vezes não sabe. Mas a Deep Web é o submundo da internet, né? Lá vai ter tudo que às vezes a internet consegue barrar. E aí a criança, muitas vezes, seguindo um link atrás do outro, ou uma propaganda que aparece um vídeo, às vezes ela entra num site que leva em outro, que leva em outro, e ela tem aquele conteúdo. E a grande maioria das crianças, mesmo com uma tenra idade, elas vão ter uma curiosidade por aquele conteúdo sexual, né? Então ela pode ter acesso, ela pode cair nessa situação muito facilmente. A gente também tem, hoje em dia isso já não está tão forte, mas a gente tem, antigamente a gente tinha mais, quando a gente ia baixar um filme, um desenho, tinha lá o nome, por exemplo, Star Wars. Ah, vou baixar o filme de Star Wars. E a hora que você ia assistir era um filme pornográfico, por exemplo. Isso aconteceu comigo, de verdade, foi sem querer, né? Mas eu já era grandinho, mas aconteceu. E a gente também tem, dentro do YouTube, dentro de outras plataformas, eles colocam o nome. Por exemplo, o Lobo Mau e os Três Porquinhos, e de repente, sei lá, é uma questão de violência, uma questão sexual, que até descobrir o link, né, não cai. Então, é um mundo onde as crianças não estão protegidas. Às vezes a gente segura as crianças dentro da nossa casa, mas aqui ela tem muito mais conteúdo, muito mais acesso a coisas muito perigosas, né? A gente teve aí aquelas histórias, aí saindo um pouquinho só da pornografia, mas não é tão distante, da baleia azul, daqueles desafios na internet, né? Eu comentei também a questão de nudes. Às vezes você está conversando num chat, a pessoa pede um nude, faz uma chantagem, tudo, e a pessoa manda um nude, aquilo vira uma chantagem ainda maior, né? Então,
a grande questão é que tem que ter primeiro, um vínculo familiar importante. Famílias com vínculo funcionam mais adequadamente, né. Segundo, tem que ter um filtro, tem que ter um filtro. Qual que é esse filtro? É as poucas horas de uso, pensando em crianças menores, as poucas horas de uso, com uma fidedignidade ali dos pais em estar observando os conteúdos, o local de acesso. Então, por exemplo, até certas idades, o uso do celular, caso ele aconteça, em ambientes próximos aos pais, né, não no quarto sozinho, por exemplo, né. Isso também é uma coisa que vem a ajudar nessa esfera. Então, a questão da sexualidade, ela tem tido ali um incentivo muito grande, né? A gente vive, não sei se isso é bom ou se ruim, não vou entrar no debate, mas a gente vive uma sociedade com uma liberdade muito maior do que alguns anos atrás, né? E o acesso à pornografia indistinta pode levar a uma percepção irreal da figura da mulher, por isso também que às vezes a gente vê tanta violência contra a mulher, porque, você tem que dar para mim, desculpa o palavreado, tá, pessoal? Você tem que dar para mim, se não der, eu te bato. E isso é uma coisa que muitas vezes é replicada em filmes, né? A questão também de não entender o ato sexual como uma conexão de 2 corpos, onde a mulher, o homem, ou os homens ou as mulheres têm ali uma troca de leitura sobre o corpo e o desejo um do outro, né. E a exposição a isso a cérebros muito imaturos, né, então crianças de 10 anos, por exemplo, acessam em alta frequência o Xvideos, por exemplo, né. Então, é muito alto. A música do Brasino, né, é o Brasino, o jogo da galera, que é um site de aposta que tem ali algumas propagandas de conteúdo sexual. Todas as crianças ali de 11, 12 anos sabem cantar muitas vezes. Então acho que é muito dentro disso. Bem problemático, né? Eu vou para outra questão aqui. Na sua experiência profissional, o uso de telas vem prejudicando o estabelecimento de relações afetivas interpessoais? Acho que você já trouxe isso aqui no final da sua explicação. Vou para outra. O tipo de conteúdo consumido pela tela pode ser menos ou mais perigoso? Por exemplo, assistir desenho animado no YouTube é menos perigoso do que assistir vídeos no TikTok. Sim, a gente consegue, assim, eu não achei uma pesquisa que mensura isso, mas a gente consegue clinicamente ter uma percepção, eu sei que isso cientificamente é um pouco mais aberto, mas aquilo que você tem, entenda, aquilo que é mais curto, mais rápido e mais forte é pior do que aquilo que é mais longo, menos controlável e mais suave. Então, quando a gente, por exemplo, vamos aqui, pensando em telas, o que seria uma das coisas mais tranquilas em telas? Um filme de 2 horas, com uma intensidade gráfica razoável, média, sem tanto estímulo, assim, não é um Naruto, um Dragon Ball, assim, um filminho da Disney ali, mais ou menos, tal. Por quê? Em 2 horas de filme, você tem que prestar atenção no conteúdo, no nome dos personagens, no enredo, na história. Vai ter umas horinhas ali que você vai estar meio cansado, você vai lidar com a frustração, tal, você vai ter que organizar a sua atenção, tal. Então aí a gente tem um equilíbrio um pouco maior. Agora, a gente pega, por exemplo, vídeos de 30, 45 ou 1 minuto de alta intensidade, com conteúdo muito estimulante, como um conteúdo sexual, um conteúdo violento, um meme muito engraçado, uma coisa que a pessoa gosta muito, aí esse daqui tem um potencial dopaminérgico muito maior. Por quê? Você vai ver um vídeo de 30 segundos, entrou no bottle up, muita satisfação, nossa, que legal, que supimpa, tal. E o que voltou no top down foi pouco. E aí o que você vai ter? Desejo de passar o dedo de novo. Desejo de passar o dedo de novo. Então vai ser muito maior, tá? No filme da Disney, por exemplo, estou fazendo propaganda, né? No filme da Disney, por exemplo, de 2 horas, você assistiu o filme, tudo, você concluiu algo, tal, geralmente você consegue sair dele e fazer uma outra atividade, né? Então, mas mesmo dentro de YouTube, mesmo dentro de TikTok, você vai ter uma variação de tipo de desenho. Então, por exemplo, sei lá, uma criança assistir
Peppa no YouTube é uma coisa, uma criança assistir um outro desenho muito mais estimulante no YouTube é um pouco pior, tá? Mas, no geral, o que mais faz diferença é o tempo do vídeo, o controle que a gente tem sobre o vídeo, o quanto prazeroso, estimulante ele é para a gente. Perfeito, professor. E a próxima aqui tem mais duas só. Essa é bem interessante. O estímulo precoce às telas pode ter alguma relação com os transtornos do neurodesenvolvimento? Existem estudos voltados para esse tema? Uhum. Esse é um debate ali que se tem muito grande, né? Por exemplo, falaram já a questão do autismo, né? Com estímulo de telas, tudo, né? Não tem nada assim tão robusto, tão substancial que dá para a gente usar como uma métrica hoje em dia para a gente, tá? Mas o que a gente pode, a princípio, pensar é que ele tranquilamente piora quadros. A grande maioria dos quadros ele piora. Então, se a gente pega um TDAH, por exemplo, não é a tela que vai causar o TDAH, tá? TDAH, autismo, Tourette, ele é genético, mas a gente sabe que tem influência do ambiente. Então, a tela, até onde temos, não é o grande causador, mas ele entra como fator do ambiente. Então, quando a gente pega um TDAH que tem já uma dificuldade natural de dopamina, de sistema de recompensa, de sistema de motivação, e você coloca ele a um mundo onde essa dopamina, essa recompensa, ela vem de balde, ele vai ter mais dificuldade ainda em se engajar com as coisas menos motivantes. Se você pega um autista com uma dificuldade social, uma dificuldade afetiva, uma dificuldade de linguagem, já que são características diagnósticas do quadro, e você coloca ele num mundo onde ele tem menos diálogo, menos contato visual, menos direcionamento afetivo, menos administração das outras crianças, né? Menos atividades de planejamento, funções executivas, né, que entra planejamento também, você vai ter muito provavelmente um quadro pior também no futuro. Então, assim, é genética e ambiente. O quanto que o celular influencia no ambiente, de várias maneiras, não tenho esse número de cabeça, né, mas ele influencia. Ele causa? Não, não causa a princípio, pelo menos é o que temos, tá? Mas ele vai piorar bastante, ele pode piorar bastante os quadros. Perfeito. E a última, eu acho que é o Wellington aqui, que desconfigurou um pouquinho quem mandou qual pergunta. Mas tá assim: estou fazendo meu TCC defendendo a tese da interface entre o uso precoce da tecnologia e o desenvolvimento cognitivo infantil. E aí ele perguntou se você sugere algum autor desse tipo de trabalho. Nossa, aí pegou, hein? Olha, tem um livrinho que chama, deixa eu pegar aqui no meu iPad para ler livro. Peraí. É um livro sobre a dopamina, bem interessante, tá? Livros de desenvolvimento infantil não estão aqui, estão lá no consultório. Mas vão ter vários de desenvolvimento infantil também, bem clássico, tá? Wellington, se você quiser depois, me manda um direct, ou me manda um e-mail, ou a Isabela tem meu WhatsApp, pode passar, Isabela, que eu também pego e seleciono certinho para você, tá? Mas tem aqui o livro Dopamina, a Molécula do Desejo, ele é bem legal. Peraí, não tá abrindo aqui, fazendo download. Sai. Tô apanhando aqui, peraí. Dopamina, Molécula do Desejo, é bem legal, fala bastante de dopamina. E eu tenho aqui um de desenvolvimento, eu acho, também, que eu gosto bastante. Tem um livro que é legal, que não fala de desenvolvimento, mas que é legal, que chama Medicina do Amanhã. É de um neurologista, ele pega várias facetas de alimentação, de sono, de tecnologia, e coloca sobre a ótica da medicina, também é legal. Cadê aqui? Não tenho aqui de desenvolvimento. Mas, O Mundo da Criança, achei. O Mundo da Criança também é legal, ele tem várias facetas de desenvolvimento, é bem clássico esse livro, tá? Mas depois, Wellington, se você quiser, me manda que a gente vê certinho o que você está pesquisando, tudo, eu rastreio algumas coisinhas e te passo mais especificamente, tá? Tem mais alguma?
Não eram essas as perguntas. Acho que vou atualizar aqui para ver se alguém não mandou mais nada. Só falar um pouquinho da questão da festividade, que eu tinha uma pergunta. Então, assim, o mundo das telas, o mundo virtual, ele gera um distanciamento das pessoas, da comunicação não verbal, da leitura da outra pessoa, e ele também interfere nas questões de diálogo, de comunicação. Então, aquela história, é muito mais fácil eu conversar, ter amigos, ou uma namorada, uma DR, online, ou por telas, do que presencialmente, né? Então, gera um afastamento. E a tela, assim, a questão da ocitocina, que seria o neurotransmissor do amor, do afeto, ele não tem essa pegada com a tela, tá? Então a gente vai ter. Então, assim, quando o nosso gato chega perto da gente, quando o nosso cachorro chega perto da gente, né? A Neide estava contando dos netos, quando os nossos netos, nossos filhos chegam, nosso namorado, namorada chega, a gente tem a ocitocina, que é esse neurotransmissor do amor, do afeto, do attachment. E nas telas a gente não tem isso na grande maioria das vezes, né? Na grande maioria dos quadros, tá? Eu estava procurando aqui uma coisa, Rafael, para complementar, que aqui a gente está falando das telas, né? E ontem eu vi aqui no Instagram o lançamento do novo ChatGPT 4 Omni. Nossa, assim, o problema ele já é tão grande, eu não sei onde vamos parar, porque é surreal de sofisticada essa tecnologia. Então, assim, muito preocupante. A gente vai ter que usar as nossas principais habilidades humanas para nos posicionar nesse mundo. A gente vai ter que saber lidar muito com o nosso livre-arbítrio, nossas escolhas de custo e benefício, nossa tomada de decisão, o quanto usar, em que situações usar isso ou não, né? Senão, sim, a gente é dominado. Facilmente. Com certeza. Vou falar um negocinho rapidinho aqui, Isabela, né? Bom, primeiro, parabéns, viu, Rafael? Foi super esclarecedor. Eu ia fazer uma pergunta, mas aí você acabou respondendo, que era que orientação, né, para os pais, mas eu acho que você deixou muito claro isso, né? E isso que você está falando, né, que você falou, Isabela, complementando com o que o Rafael falou, é parcimônia, não é? A gente precisa ter limites, né, para as coisas, e colocar limites. Limites são importantes, e para a gente também, né? Eu acho que isso é mais importante, e você deixou claro isso também na sua fala, né, Rafael? Muito obrigada, viu? Parabéns, adorei, viu? Obrigado. Só aproveitando, eu vi um meme esses dias, já que a professora usou essa palavra bonita, parcimônia, né? Um R1 mandou para o preceptor, tem aqui a prescrição, usar, sei lá, esse antibiótico com parcimônia. Eu não conheço esse antibiótico, qual que eu não uso, né? Então, assim, a gente tem que usar a nossa capacidade, né? Realmente, para a gente não cair nessa. Mas aí ele caiu num ponto que a tecnologia poderia salvar ele, pesquisar parcimônia, né? Exatamente. Parcimônia. Então, aproveitei, né? Coincidiu aí com a palavra que a professora usou, mas faz parte aí. Vai, muito bom. Bom, gente, acho que a gente pode encerrar, né? Mais uma vez agradecer, Rafael, pela sua disponibilidade. Você passou conhecimentos para a gente maravilhosos e que fique aí na cabecinha de todo mundo, né, para poder avaliar a conduta com as telas, né, e com as outras tecnologias que virão. Então, agradeço em nome da Liga, né, pela sua disponibilidade e até a próxima, pessoal. Obrigadão, até gente. A próxima. Desejo aí todos um futuro excelente na psicologia. Qualquer dúvida, estou aqui. Tá? E, novamente, muito obrigado. Fico muito feliz em ajudar vocês, tá bom? Um pouquinho. Obrigada, Rafael. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.